Fala, oitavo ano, tudo bem com vocês? Olha só, nós vamos fazer uma revisão em forma de perguntas e respostas. Então, bacana, e eu até sugiro para vocês uma forma fácil de aprender, é você fazer um questionário sobre o assunto que vocês estão estudando, né? E aí que ajuda a fixar o conteúdo. Então vamos lá sobre a revisão é sobre o capítulo 3, esportes coletivos de invasão. Então vamos lá, começando. Quais as características das modalidades que são consideradas esportivas oficiais? Então vamos lá. Ela tem lembre, uma modalidade esportiva, competitiva, de performance, de alto nível. Não é o que a gente trabalha na escola, tá? Então quais são essas características? Ela é organizada, ela tem uma estrutura, ela é determinada por regras fixas, regras universais, que, por exemplo, o futebol que é praticado aqui é o mesmo futebol que é praticado fora em relação a regras, tá? É uma regra que serve para todo mundo, por isso que tem Copa do Mundo, por isso que tem campeonatos mundiais e etc. E essas regras, elas são organizadas por instituições superiores, que podem ser federações, confederações, ligas, tá? E aí a gente vai falar sobre o futebol americano e o rugby. Não, o futebol, desculpa, não é futebol americano, é o futebol normal e o rugby. Acabei de dar aula de outra coisa, tô confusa. O futebol e o rugby, eles são a mesma coisa, são esportes de invasão, tá? Vamos à próxima pergunta. Como o esporte é inserido nos Jogos Olímpicos? Então, para o esporte ser inserido nos Jogos Olímpicos, ela tem que ter um alto nível de esportivização, tem que ser organizada, já tem que ter tido campeonatos estaduais, regionais, nacionais, mundiais, né, para ter toda uma visibilidade. Tem que ter alto aspecto técnico, tático e físico e uma regulamentação para que evolua uma alta evolução para alcançar a maior eficiência e a maior qualidade. Eu falei para vocês do skate, que entrou agora nos Jogos Olímpicos. Tem que ter um ranking também, tá? Entre os atletas. No futebol americano, o futebol, que o pessoal tá com uma grande esperança de que logo se torne uma modalidade olímpica também, tá? Quais são as características do esporte de invasão? Então vamos lá, algumas principais. Dentro do jogo do esporte de invasão tem as situações de ataque e defesa, né? Eu subo com a minha equipe para atacar e desço com ela para defender. E esse movimento de ataque e defesa, ele se alterna dentro do campo, dentro do espaço, tá? Onde está acontecendo o jogo. O objetivo é você chegar no campo adversário e fazer um gol, uma cesta, né? No basquete. Ou chegar na linha final, como é o exemplo do futebol americano. Outra coisa batida é qual a diferença entre as táticas e a estratégia. A gente pede também para dar um exemplo de cada. A tática é uma elaboração de uma tomada de decisão que o jogador faz em uma devida situação do jogo. Eu tô aqui no meio de campo, eu vejo que dá para dar um passe à distância, tal, porque meu companheiro vai chegar. Então, isso é uma parte da tática também, tá? Estratégias, ele bota a situação aqui do futebol, sempre na situação, que ele tá falando de dois esportes de invasão, rugby ou rugby já. O futebol ou rugby, é isso mesmo. Tô o tempo todo pensando no futebol americano. Desculpa, gente. Só para voltar da tática, ele tem... quando você também faz um estudo da equipe adversária, né, para ver o que geralmente, por exemplo, um exemplo. Eu sei que se tiver uma cobrança de pênalti, o Cristiano Ronaldo sempre bate do seu lado esquerdo e do lado direito do goleiro. Então, isso é um estudo para que se houver um pênalti nessa partida, você já sabe que da outra equipe bate fulano de tal, tu sabe como fulano de tal geralmente bate
E aí você tem uma maior chance, uma probabilidade de defender esse pênalti. E a estratégia é o que dá suporte às ações coletivas. Por exemplo, no futsal, pode ser uma estratégia de escalação. Eu vou botar 2 alas velozes, vou fazer uma jogada ensaiada de tal jeito. Isso é uma estratégia para atingir um objetivo, tá? Vamos lá. Qual é a versão mais difundida sobre o surgimento do rugby? Vocês sabem que quase todas as modalidades esportivas têm várias versões sobre a sua história. A do rugby é o seguinte, a que mais aparece, né, nos livros, etc. Dizem que ela surgiu num jogo de futebol normal na Grã-Bretanha, lá na Inglaterra, em 1823, quando um dos alunos, chamado William Webb, estava achando o jogo muito monótono e ele pegou a bola com a mão e saiu correndo, simplesmente. E com isso, seus colegas saíram correndo atrás para segurar ele e, claro, pegar a bola de volta. Então, essa é uma das regras mais difundidas, uma das versões. Então, falando sobre as regras logo, elas foram elaboradas com a ajuda dos estudantes da Universidade de Cambridge, não sei, entre 45 e 48, e aí foi criada a primeira federação de Rugby Football Union. E depois, essa entidade é a International Rugby Board, é a que que organiza o esporte até hoje. E o esporte é um dos países, o esporte do rugby é um dos esportes mais praticados. Já falei sobre a modalidade, como foram criadas as regras, né? Foram criadas por um estudante da Universidade de Cambridge. Vamos lá, que país mais pratica o rugby? Nós temos Nova Zelândia, que são os All Blacks, né? Que a gente sempre fala. Reino Unido, Austrália e África do Sul. E qual a relação do rugby com o apartheid? Vocês sabem que o apartheid, talvez a Ana Teresa explique muito melhor isso do que eu, foi um regime de segregação racial na África do Sul que manteve as pessoas negras, que era a maioria, fora da vida política. E aí Nelson Mandela foi uma das importantes figuras para ter o fim dessa segregação. Passou muito tempo, de 48 a 94, né? Um longo tempo, de 27 anos. E aí Nelson Mandela, ele foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. E aí vai aos poucos superando essa segregação entre negros e brancos. E aí o país, né, ele foi o país da África do Sul nesse período que já estava Nelson Mandela. Ele teve o principal torneio de rugby lá e o Mandela estava presente nesse evento, e também tinha um atleta, um jogador de pele negra que foi fundamental nessa evolução sobre os brancos e os negros. E também foi a primeira vez que a seleção participou de uma Copa do Mundo do rugby, porque até então ele é proibido, né, de participar, até que não fosse resolvida a situação. E aí a África do Sul conseguiu superar a Nova Zelândia, que era a favorita na época, e aí a África do Sul se tornou campeão, tá? E como o rugby chegou no Brasil? Eles chegaram através dos imigrantes no período do período industrial que estava acontecendo no Brasil. Então veio através de imigrantes. O Charles Miller, ele foi um brasileiro que estudou na Inglaterra, e lá ele disseminou o futebol, considerado o pai do futebol. E depois ele foi responsável por trazer o rugby para cá pro Brasil, né? Foi uma das figuras importantes. E aí que ele organizou um time em São Paulo, e depois teve o São Paulo Rugby Futebol Clube e depois o Britânia Futebol Clube. E o rugby feminino, já para completar, né? Ele é muito, muito recente, ele é já do século XX, e que teve a sua primeira disputa em campeonato em 2004, e que se tornou uma das principais potências sul-americanas, e que hoje ela é uma das potências sul-americanas, claro, e na Copa do Mundo de 2009 ela ficou em 10ª colocação.
Tá crescendo aos poucos. As regras do rugby, você já sabe, apresentei em vídeo para vocês também. Tem o passe, que só pode ser feita para frente ou para o lado, né? Não, ou para frente já, só para o lado e para trás, não pode ser feito para frente. O try, que vale 5 pontos. A conversão, que depois que faz um try tem direito a uma conversão que vale 2 pontos. Penalidade, que vale 3, drop goal, line out e o scrum, tá? Então, gente, do rugby é basicamente isso. Bom recesso para vocês. Uma dica que eu dou, quando vocês forem estudar, façam um questionário de perguntas e respostas. Ajuda a fixar muito o conteúdo, tá bom? Um abraço para vocês e bom recesso.